montar um circuito em paralelo agora. Vamos lá então, carga. Vou colocar aqui uma lâmpadazinha. Eu vou fazer ele mais bonitinho para poder explicar melhor, tá? Não precisa colocar um interruptor aqui não, mas eu quero colocar para caso eu desligue uma lâmpada, você saber o que, que vai acontecer. E vou colocar uma perímetro também para medir a corrente dela, tá? Porque aí, quando eu perguntar qual que é a corrente que passa só nela, tá fácil de resolver. E vou repetir isso aí, pena que não dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, vou repetir isso para outras lâmpadas também. Pelo menos 3, tá? Aí eu faço 3 em série, 3 em paralelo. Então tá aí. Vou colocar uma perímetro só para ela e pronto. Tá vendo que eu não liguei elas ainda, né? E vou fazer isso com a próxima. 3 lâmpadas pelo menos. Tá certo? 3 lâmpadas pelo menos. Então tá aí. Uma perímetro para cada uma. Vocês vão entender o porquê de ser um perímetro para cada uma. Pelo seguinte. Liguei aqui já. Liguei aqui. E vou ligar isso aqui na bateria. Agora, tá vendo? Então, vou colocar uma chave aqui. Essa aqui é a chave geral. Essa aqui é a chave de cada uma delas. Essa aqui é a chave geral. Vou colocar pilhas, né? Vou colocar aqui umas 2 pilhas, tá bom? Vou colocar um amperímetro, né? Para saber qual que é a corrente que sai daqui, porque aqui é a corrente que passa em cada uma delas. Então, fechou. Preciso de mais alguma coisa? Não. Só ligar esse lado de cá. Beleza? Só ligar esse lado de cá. Tá? Então tá aí, ó. Beleza? Só ligar esse lado aqui. Pronto, meu circuito está pronto. Isso é um circuito em paralelo, tá certo? Vou tirar essa lâmpada aqui que está encostando. Não vai mudar nada não, mas só para ficar mais visualzinho, melhorzinho. Então olha só, eu tenho... Isso é uma ligação em paralelo, tá? Literalmente elas estão em paralelo, uma do lado da outra, mas o que caracteriza não é isso. Senão eles vão te confundir fácil no exercício, não colocando elas em paralelo e elas estando em paralelo, por exemplo. Como assim não colocando? Não colocando literalmente, geometricamente, uma do lado da outra em paralelo, mas o que define estar em paralelo ou não é o fato da corrente dividir. Lembra que no circuito anterior a corrente não dividia. Ela passava em numa lâmpada, depois obrigatoriamente tinha que passar na próxima lâmpada e tinha que passar na terceira. Se uma queimasse, pronto, acabou com a brincadeira, certo? E aqui não. Aqui elas são todas independentes. A corrente que sai da bateria, ela chega aqui, ela tem 2 opções. Opa, tem a lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3. Deixa eu colocar os valores aqui. Então ela tem 3 caminhos, olha só. Ela tem a primeira lâmpada, a segunda lâmpada e a terceira lâmpada. E ela vai atender as 3. Por que ela vai atender as 3? Quando a corrente sair da bateria. Porque ela vai falar assim, ó, aqui tem 10 ohms, aqui tem 10 ohms, aqui tem 10 ohms. Então, para onde eu correr tem 10 ohms. Beleza. Beleza. Então, eu vou distribuir igualmente. É lógico que quando eu pegar uma resistência e mudar, gente, o valor dela, não vai ser assim. Ela vai chegar aqui e falar assim, opa, tem 49 ohms aqui. 10 e 10, vai passar pouca corrente em 49, porque está difícil de passar, e vai passar mais nas outras, tá? Mas por enquanto eu vou seguir o padrão aí, colocando todas iguais. Tá certo? Beleza, então aqui, quando a corrente tem opção para dividir, eu falo que o circuito está em paralelo. Tá certo? Beleza, então vamos ligar a bateria? Ótimo, não adiantou nada. Por quê? Todas as outras chaves estão fechadas. Então, a corrente elétrica não sai da bateria se ela não tiver certeza absoluta que ela vai chegar aqui. Ela vai voltar para a bateria. Então, ela nem sai. Você tem que fechar, dar pelo menos um caminho para ela sair e voltar. Se ela não vê que não tem como ela voltar, ela nem sai. Então, eu vou fechar a primeira. Primeira, bonitinho. Qual que é a corrente total? 1.8, 1.8. A primeira está acesa, está com um brilho grande, olha só. Está brilhando bastante. Ótimo. Então aqui por enquanto está um circuito em série, ó. Ah, cara, mas tem duas em paralelo, mas não tá ligado, então não tá no sistema, não está funcionando. Então a corrente sai, passa na lâmpada lá de cima, passa no amperímetro lá de cima e volta. Tudo em série, ó. É como se esse meio aqui não valesse, ó. Agora, quando eu ligo essa chave, agora eu dou opção por passar na outra lâmpada. Olha que a corrente que antes era apenas 1.8 passando lá, continua.
A outra lâmpada é igual, então ela também precisa de 1,8, entendeu? E a corrente total agora é 3,6, certo? 3,6. Uma dúvida muito comum, não sei se alguém já pensou e tá sem querer me incomodar, interromper, né? Porque incômodo nunca é. Ô Carlos, mas calma aí, tem duas lâmpadas acesas. A corrente é 3,6. Beleza, tá passando 1,8 de cada uma. Se eu desligar uma, a corrente total não vai para ela, não? Não, não vai não. Hein? Se fosse, a CEMIG ia ficar feliz demais. Né? Por quê? Uai, se você tá com uma funcionando, tá gastando 3,6, se você liga duas, tá gastando 3,6, então ótimo. Você ligando muita lâmpada ou não, sua casa vai usar o mesmo tanto, vai gastar o mesmo tanto. E não. A gente tem mania de achar, às vezes, que a corrente vai distribuir. Não, não vai distribuir, não. Cada lâmpada precisa de 1,8. Se você passar mais, ela queima. Se você passar menos, ela não brilha o tanto que ela gostaria ou foi projetada para brilhar. Certo? Fechei a terceira. Ótimo, a terceira também tem a mesma corrente, ela também precisa da mesma corrente, tem a mesma resistência, perdão. Ela também precisa da mesma corrente. Então agora tem 5,4, é a corrente total, e cada lâmpada tem 1,4, 1,8, perdão. Certo? Tudo bem, gente? Cada uma tem isso. Se uma lâmpada queimar ou desligar, essa daqui não foi muito boa, não. Se uma lâmpada queimar ou desligar, como a última aqui, por exemplo, as outras não deixam de funcionar. Continua funcionando com a mesma energia que estavam antes. Você diminuiu o consumo aqui no padrão, né? E lá na sua casa está passando 1,8 numa lâmpada, 1,8 na outra. E diminuiu o consumo aqui da lâmpada. Acendeu outra lâmpada, aumentou o consumo da casa. O consumo de cada uma é sempre a mesma, ó. Certo? Então, tá aí, ó. Esse é o sistema da nossa casa, da nossa residência. Você pode ligar e desligar à vontade uma lâmpada, que as outras não tenham menor interferência, ok? E não muda nada, obviamente que só muda o consumo geral, né? Desliguei outra lâmpada, diminuí o consumo da casa, certo? Outra característica essencial, fundamental, voltagem. Tá vendo a voltagem aqui embaixo? A voltagem aqui embaixo na bateria, né, que eu posso medir na bateria ou aqui, né, é 18. Esse lado de cá, ó, não tem nada, nenhuma resistência aqui no caminho, ó. Tudo livre, ó. Se eu colocar aqui, do lado de cá, continua dando 18. Se eu colocar aqui, também dá 18. Se eu colocar aqui em cima, também dá 18, ó. Por quê? Porque não tem ninguém no meio do caminho aqui. Agora, se eu pular daqui pra cá, aí já muda. Então, posso colocar do lado de cá. Vamos pegar a primeira lâmpada, como se eu não soubesse. Qual que é a diferença de energia da primeira lâmpada? Opa, ela está desligada, né, Carlos? Se eu ligar, primeira lâmpada, 18. Tá, e a segunda lâmpada? 18 também. E a terceira lâmpada? 18 também. Tá vendo que o fato de eu ligá-las em paralela, eu pego um lado delas e ligo de um lado da bateria, que é 0 volts, que é do lado de cá, né, negativo, e pego o outro lado e ligo do lado de cá. Ó. Ou seja, um dos lados das lâmpadas eu sempre ligo no mesmo lugar. Então elas têm a mesma voltagem. Outra característica da sua casa. Todas as tomadas são 110 volts, ou todas as tomadas são 220 volts. Então, todos os equipamentos estão sujeitos à mesma voltagem. É uma vantagem da associação. Todo mundo, você não precisa comprar. Vou comprar um aparelho, eu tenho que comprar um aparelho 110, o outro 220, o outro 55 volts. Por quê? Porque minhas tomadas é tudo diferente. Não, a sua casa é um circuito ligado em paralelo, tá? Por que ela é ligada em paralelo? Justamente para ter essa autonomia. A voltagem que está lá no padrão, que entra para dentro da sua casa, é a mesma dos seus equipamentos. Beleza? Consumo total, então tá aí, ó. Tranquilos? Bom, eu sei que eu não tenho muito tempo, mas vamos definir aqui, ó. Deixa eu apagar essas lâmpadas, né, para tirar o brilhozinho delas aqui. Que aí eu vou poder riscar melhor aqui. Então, aqui, o que acontece aqui? Quando eu coloco elas em... Quais são as características fundamentais aqui, né? Tem várias. Tá certo? As características mais importantes do circuito em paralelo. Além dessas que eu comentei. Tá? Uma das características. A corrente.
Vocês viram que aqui estava marcando 5,4 amperes, tá certo? 5,4, né? Que é a sombra das três. Isso, 5,4 amperes. Ou dificuldade. É, e cada uma delas, 1,8, né? 1,8 aqui, 1,8 aqui. Depois eu vou pegar circuitos com resistências diferentes, né? Mas se a gente entendeu isso aqui, fica mais fácil de entender, a gente entende qualquer outro. Então significa que a corrente total, ela é o quê? A soma de cada uma das correntes das outras. Isso era diferente do circuito em série. Então a corrente total é a soma delas. Se eu desligar uma, automaticamente eu diminuo o consumo total. A voltagem, vocês viram que a voltagem é a mesma. Tá? A voltagem total é a mesma voltagem que está na lâmpada 1, que é a mesma que está na lâmpada 2, que é a mesma que está na lâmpada 3. Pronto. Então, como que eu chego na minha relação? Então, usando o VRI, né? Usando o VRI, como que eu calculo minha resistência total? Porque eu só sei como é que funciona a corrente total e a voltagem total, mas o R total eu não sei. Não em paralelo. Então, vou usar essa relação aqui, ó, para saber. É só para não tirar a equação do nada, né? Como que eu calcularia a corrente? Bem, corrente, se eu for isolar ali, corrente é V sobre R, né? Então, vou lá. Qual que é a corrente total? É o V total sobre o R total que eu estou querendo. Ou R equivalente, você que escolhe. Corrente 1 é o V que passa só em 1 e o R só de 1. Mais o I2 é só a voltagem de 2 sobre o R de 2. E assim por diante. 3 é o R de 3 sobre 3. Mas vocês viram que a voltagem é a mesma. Então, vamos simplificar. O que vai sobrar? Nada. Vai ficar 1 sobre R total ou equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E se tivesse mais, eu ia continuar somando isso aí. Ó. Beleza? Isso aí. Então é a soma. Quando é em série é a soma direta, né? Aqui é o inverso. Beleza? Tem uns macetes. Tem alguns macetezinhos. Por exemplo, quando as três são iguais aqui, ó. Quando as três são iguais, você quer calcular a equivalente, você pega uma e divide por 3. Então, se você for calcular isso aqui, vai dar 10 dividido por 3. Tá? Isso quando eu tenho várias iguais. É só pegar uma e dividir pelo número delas, quantas iguais eu tenho. Tá? Pronto, eu vou resolvendo de acordo com. Vou apresentando os macetes de acordo com vai aparecendo, tá? Então, como que eu calcularia o R aqui? Ótimo. Para calcular o R resultante aqui, basta pegar uma e dividir por 3. Então seria 10 dividido por 3 ohms, ou 3,33 ohms. Beleza? Como que eu faço para calcular, sei lá, corrente total? VRI. Jogo VRI. Voltagem, 18. Resistência seria o 3,33 vezes a corrente. Então, se eu pegar 18 e dividir por... Eu até prefiro trabalhar com fração, é mais fácil. 3,33. Se eu pegar 18 e dividir por 3,33, vai dar o 5,4 amperes. Beleza? Então, eu joguei a fórmulazinha VRI e a voltagem e a resistência. Se eu fizesse essa continha aqui, ó, 1 sobre R total, 1 sobre 10, mais 1 sobre 10, eu ia tirar o mínimo, ia resolver e achar o 10 dividido por 3 aqui, 3,33. Beleza? Eu quero calcular só a corrente de uma das lâmpadas apenas, né? Eu jogo o VRI só para ela. A voltagem dela é a mesma, a resistência dela é 10 vezes a corrente. Então a corrente ia dar o quê? 18 dividido por 10, 1,8, que a gente tinha visto lá. Tá certo? Então eu vou resolver tudo que tiver que resolver só com essa fórmulazinha aqui, ó. Não vou inventar nenhuma outra fórmula. Tranquilos? Então,
essas são as principais características de um circuito em paralelo e um circuito em série. Isso aqui foi praticamente o capítulo todo. Esse aqui, em paralelo, eu tenho que somar as correntes, mas a voltagem é a mesma para todo mundo. Só você lembrar da sua casa. Todas as suas tomadas são iguais. Pelo menos a maioria das casas é assim, né? Beleza. E lá no insere, lá no insere que eu já fechei aqui, era o contrário. A voltagem que era a soma e a corrente que era a mesma. Tá certo? Minha residência usa ligações em paralelo. Então o meu chuveiro não tem nada a ver, eu posso desligar o chuveiro, não tem nada a ver com as outras resistências. Tranquilos? Aí eu vou fazer algumas variações aqui depois, tá? Vou ligar todo mundo aqui, ó. Vou ligar todo mundo, colocar para funcionar. Aí depois eu começo a mexer só em uma em específico. Se eu triplicasse essa resistência aqui, ó, 30, tripliquei. O que aconteceu? Bem, como que eu calculo a voltagem? Queria que vocês calculassem aí depois, ó. Como que eu faço para calcular a voltagem aqui? Que aconteceu com a corrente? Olha que a corrente, como a resistência é 3 vezes maior, a corrente ficou 3 vezes menor. Aí, próxima aula, eu vou fazer essas variações para ver o que acontece. E vou resolver alguns exercícios. E vou começar a misturar isso, tá? Começar a misturar essas em série com em paralelo para ver o que dá. Tranquilos? Então, no mais, um abraço para todos.